Olá a todos os obreiros, colaboradores, bispos e pastores nesta manhã de domingo que ficará marcada na vida de milhões de pessoas. Muitas delas estarão voltando hoje, na verdade, elas estarão sendo resgatadas, por vocês, servos de Deus, que se deixaram usar e buscar, desafiar, orar e levar estas pessoas aí à casa de Deus, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país. Bem, certamente que esta manhã de domingo vai fortalecer a todos nós para que possamos ser usados mais e melhor pelo nosso Deus. E dando continuidade à meditação no segundo capítulo da primeira epístola de João, capítulo 2, eu queria fazer uma oração. Feche os seus olhos, se possível, respire profundo, receba o entendimento que vem do Espírito Santo e a força de Deus para colocar em prática tudo o que Ele vai nos revelar. Se há uma dor, um mal-estar, uma ansiedade, preocupação ou irritação, tentando desviar a sua, a minha, a nossa atenção, que saia e que você receba a força, a saúde, o entendimento e a paz que vem do Espírito Santo. E você que crê, diga: fala, Deus, pois o teu servo ouve. Amém. Assim seja, que o Espírito Santo fale a todos nós. Está escrito assim na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, João se dirigindo àquelas pessoas a quem ele havia evangelizado, e o Espírito Santo o usou para libertar. Mas quem se converte a Jesus não é o pastor, não é a igreja. Quem converte uma pessoa a Deus é a própria pessoa abandonando o pecado, abandonando o erro e decidindo viver a fé. Por isso que você, como eu, não somos filhos do homem A, B, C, mas filhos de Deus, no Espírito e não na carne. Como disse o Senhor Jesus, nascidos da carne seguem aos homens, mas os nascidos do Espírito seguem a Deus. Pois bem, ele diz aqui com carinho, se dirigindo a estas pessoas que ele conhecia e que foram libertas e salvas. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João está encorajando agora aquelas pessoas que conheciam a ele, que ele os conhecia, dizendo: olha, vocês, como filhos na fé, porque a gente se deixou usar por Deus e vocês foram evangelizados, libertos, se converteram, nasceram de novo, que vocês não se engane, no sentido de, se você errou, se você pecou, não se exclua do corpo, não dê as costas para Jesus, não saia da igreja. A igreja aqui não era a instituição, mas o corpo de Cristo, que hoje e sempre será assim. Ele diz: para que não pequeis, não cometa um erro pior que o pecado que você tenha cometido. Qual? De não reconhecê-lo e de permitir que o mesmo lhe afaste de Deus, lhe tire da presença de Deus, lhe tire da igreja, do corpo de Cristo. Ele fala: olha, se alguém pecar, não há por que você e eu, que já estamos instruídos na verdade, inclusive pregadores, porque os obreiros da Igreja Universal, além de estarem instruídos na verdade, nós somos pregadores da palavra, através do nosso caráter, através da sua participação no grupo em que você faz parte como voluntário e, sobretudo, como obreiro. Porque como obreiro nós atendemos o povo, nós orientamos as pessoas, nós ministramos as orações, nós levamos as pessoas a tomarem uma decisão de se batizar nas águas, de realmente assumir a fé, de se converterem. Os que não são ainda nascidos de novo, buscar o novo nascimento. Os que já são, buscar o batismo com o Espírito Santo. E os que já são batizados com o Espírito Santo, se deixarem usar por Ele, sendo testemunha do Senhor Jesus, como afirmou que o Espírito Santo virá e vem sobre nós para sermos testemunhas. Não é para sermos apenas conhecedores da vontade de Deus, mas sobretudo praticantes e ensinadores
Para a gente poder ensinar, nós temos que primeiro praticar. E o Espírito Santo fala por meio de João, olha, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Você como eu não temos por que errar. Podemos errar porque somos humanos, somos imperfeitos, falhos, mas não errar deliberadamente. Mas se alguém errar, se alguém pecar, seja com ciúmes, com vaidades, sabe, ingratidão, acomodação, seja qual for o pecado, inclusive pecados grotescos como o roubo, a prostituição, né, a rebelião, que é algo gravíssimo. Mas caso aconteça, não é para você se excluir, não é para você sair da igreja, não é para você dar as costas para aquele que nos salvou, mas sim, ele diz aqui, falar com o advogado. Que advogado é esse? O advogado justo é Jesus Cristo. Ele vai nos defender, Ele vai interceder por nós diante do Pai. Mas para isso você e eu temos que permanecer, temos que ser fortes. Quando sejamos exortados, disciplinados, corrigidos pelo anjo da igreja, o bispo, o pastor, você, como eu, temos que ser humildes para acatar, aceitar, olhar para nós, não ficar buscando erro nos outros ou justificar os nossos erros, porque isso é feio diante de Deus e principalmente diante do Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Quando eu falo o Espírito Santo é no sentido dele estar falando, exortando, mostrando e você fica ignorando ou buscando alguém a quem acusar ou justificar pelos erros cometidos. Então ele fala, nós temos Jesus, o advogado justo, e ele é a propiciação, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele sabe interceder por nós, ele carregou os nossos pecados para que não fôssemos condenados, nem estivéssemos separados de Deus. Então ele conclui dizendo, e não somente pelos nossos, mas também pelos todos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer, Jesus não apenas se sacrificou e intercede por nós, como carregou sobre si todos os nossos pecados, como também dos que ainda não foram salvos. Imagine só você. Deus, se Ele valoriza o sacrifício que foi feito para salvar aqueles que ainda não o reconheceram como o Senhor de suas vidas, imagine você e eu, que já o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Então, se você errou, se eu errei, se o pastor errou, que cada um repare o seu erro, confesse, assuma e abandone o seu erro, pois Jesus, Ele é a propiciação, está aqui, ó, pelos nossos pecados. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, quem conhece a Deus e erra, peca, não insiste no pecado, não encobre o pecado, mas assume o pecado, o erro, o confessa, e o justo advogado, que é Jesus, intercede por nós diante do Pai e faz justiça. Qual é a justiça de Deus? Remover aquilo que nos separa de Deus, seja acusação, seja o erro, seja o que for que esteja aí lhe separando de Deus. Mas para isso você e eu temos que reconhecer, porque quem o conhece está aqui, ó, guardamos os seus mandamentos. Quem não guarda, quer dizer, quem insiste no erro é porque não conhece a Deus. Chegou a ser obreiro, a colaborador, a CPO, chegou a ser um ministro da palavra de Deus, mas não o conhece, porque quem conhece erra, assume o erro e amadurece em cima daquele erro. Cresce em cima daquele erro e não ficar caído, prostrado, cometendo outros, inclusive piores, para justificar aquele erro que não foi reconhecido. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quem conhece a Deus, guarda os seus mandamentos e não insiste no erro. Versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então a pessoa que comete um erro e não reconhece, essa pessoa que está na prática do erro, do pecado, seja ele qual for, a vaidade, a mentira, o orgulho, a ingratidão, a rebelião, seja ele qual for a acomodação, seja qual for o pecado, a prostituição, essa pessoa não o conhece, porque quem conhece erra
reconhece o seu erro, o confessa e o abandona, e Deus o perdoa, o restaura e o capacita a ser usado ainda mais. Porque agora você tem mais experiência, não é que você vai errar para ter experiências, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que em cima daquele erro, você se deixa usar ainda mais por Deus para exortar a outros a não cometerem o erro que você cometeu. No versículo 5, ele diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, que é o Espírito Santo, o amor de Deus, que é a fidelidade, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, quando você e eu realmente conhecemos a Deus, guardamos a sua palavra, o amor de Deus está nesta pessoa, verdadeiramente, quer dizer, o Espírito Santo está nesta pessoa, que vai aperfeiçoando, amadurecendo, instruindo, exortando. Eu estava falando esta semana para os pastores, responsável pelos grupos. O primeiro trabalho do Espírito Santo naquele que já está batizado por ele é contrariar as nossas vontades, porque ele não quer nos perder, então ele contraria as nossas vontades que se baseiam em sentimentos, sabe? Se baseia no coração, na carne, para que a gente não fique na carne, mas sim no Espírito. Então ele nos contraria para que a gente venha estar blindado, que é o amor de Deus, está aqui, ó. E quem está no amor dele está verdadeiramente aperfeiçoado, vai se aperfeiçoando, vai amadurecendo. Obreira, pergunte-se, você tem amadurecido, você tem se aperfeiçoado no seu serviço a Deus? Sabe, no convívio com os demais obreiros, o pastor, a esposa, como é que você olha para os membros, para o afastado? Como é que você olha para essa pessoa que está pela primeira vez, cometendo erros que você, inclusive, cometia quando desconhecia a palavra de Deus, quando desconhecia a verdade? Responda essa pergunta, porque quem está guardando a palavra de Deus se aperfeiçoa na misericórdia, na justiça, na fidelidade, na gratidão, na humildade. Nisto conhecemos que estamos nele. Então a gente sabe se está em Jesus ou não, se nós estamos guardando a sua palavra, praticando a sua palavra e nos aperfeiçoando na sua misericórdia através da gratidão, da fidelidade, da perseverança. Aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Vamos lá? Todo mundo em voz alta? Repita: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Vamos andar como Jesus andou e o mundo terá a oportunidade de ser evangelizado através do seu testemunho de caráter, de vida e de fé. E assim, mais almas serão salvas. Antes de vir aqui ao Jardim das Oliveiras, eu falava para um bispo que Jesus tem pressa de voltar para buscar a sua igreja e nos livrar da grande tribulação que está prestes a vir sobre todo mundo. Mas para isso, ele quer nos usar como nunca antes. Por isso, se prontifique, obreiro, você, colaborador, pastor, bispo, vamos nos prontificar no altar do Deus vivo. Vamos restaurar o altar do sacrifício, da dependência, da confiança, da gratidão. E Deus vai nos usar poderosamente. Uma excelente continuação de reunião para todos vocês aí na sua cidade, no seu estado, no seu país. E domingo que vem voltaremos aqui diretamente do Jardim das Oliveiras. Até lá!